Fala, aprovados! Vamos dar uma olhada na seguinte questão que foi cobrada na prova da magistratura aqui do Distrito Federal neste ano, em 2023. Olha só, de acordo com a jurisprudência do STF a respeito do poder de polícia, a teoria do ciclo de polícia compõe-se em sua totalidade das fases de ordem, fiscalização e sanção, sendo apenas a sanção impassível de delegação à pessoa jurídica de direito privado. Letra B. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção, sendo apenas a sanção impassível de delegação à pessoa jurídica de direito privado. Letra C. Ordem, fiscalização e sanção, sendo apenas a fiscalização impassível de delegação à pessoa jurídica de direito privado. Letra D. Ordem, consentimento e sanção, sendo apenas o consentimento impassível de delegação à pessoa jurídica de direito privado. E letra E. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção, sendo apenas a ordem impassível de delegação à pessoa jurídica de direito privado. Essa questão trabalhou o conceito de ciclos do poder de polícia. Para o STJ, o poder de polícia pode ser dividido em 4 ciclos, 4 fases. Temos a ordem de polícia, sendo que é a legislação que estabelece os limites e condições para o exercício da atividade ou uso dos bens por parte dos particulares. Exemplo, as normas de vigilância sanitária. Temos o consentimento de polícia, é a fase na qual a administração dá o consentimento para que o particular pratique determinada atividade ou para que utilize o bem segundo a ordem de polícia em vigor. Exemplo, licença para dirigir, autorização para construir. Temos também a fiscalização de polícia, que é onde a administração verifica se o particular está cumprindo as regras estabelecidas na ordem de polícia. Exemplo, o fiscal que vai até o açougue para ver se está tudo certo, para ver se está cumprindo as normas de vigilância sanitária. E por último, nós temos a sanção de polícia, que consiste na aplicação de penalidades administrativas para o particular que descumpriu a ordem de polícia. Já é a multa, o fiscal constata que o açougue não está cumprindo as normas sanitárias e vai lá, multa. Só para vocês anotarem, as fases 1, ordem, e 3, fiscalização, estão presentes em todo e qualquer ato de poder de polícia. Já as fases 2 e 4 podem ocorrer ou não, ou seja, as fases de consentimento de polícia e sanção de polícia, elas podem ocorrer ou não. Inclusive esse tema, poder de polícia, nós já tratamos em outros vídeos do nosso canal. Vai lá, dá uma olhada no nosso conteúdo e com certeza você vai aprender muito mais sobre o poder de polícia administrativa. Só que aí, o STF, no informativo 996, trouxe uma novidade. E por que essa novidade? Porque o entendimento consagrado nos tribunais superiores é que o poder de polícia não pode ser delegado a particulares, justamente pelas fases do ciclo de polícia. Então o que a gente tem? A fase 1, a ordem de polícia, e a fase 4, a sanção de polícia, não pode ser delegada a particulares. Já a fase 2 e 3, que é o consentimento de polícia e a fiscalização de polícia, estas podem ser delegadas a particulares. Por isso que quando a gente vê uma fiscalização de trânsito feita por uma empresa privada que está colhendo os dados, tudo bem, pode acontecer. Mas quem vai multar de verdade é a administração pública. Só que voltando também no informativo 996 do STF, o STF entendeu que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública, indireta de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. O que o STF disse? Disse que sociedades de economia mista, que são as pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, que possuem capital majoritariamente público, desde que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, podem receber delegação diretamente da lei para o exercício de poder de polícia. Exemplo de uma empresa desse tipo, os Correios. Como é que o STF chegou
neste raciocínio. O STF entendeu que o fato da pessoa jurídica integrante da administração pública indireta, destinatária da delegação da atividade de polícia administrativa, ser constituída sob a roupagem do direito privado, não a impede de exercer a função de polícia administrativa. As empresas estatais, elas têm um regime híbrido, e as prestadoras de serviço público é ainda mais, por conta que se elas estão prestando serviço público em regime de monopólio, elas são compatíveis com a delegação do poder de polícia, nos mesmos termos que se admite a constitucionalidade do exercício delegado de atividade de polícia por entidades de regime jurídico de direito público. Isso porque a incidência das normas de direito público em relação àquelas entidades da administração indireta tem o condão de as aproximar de um regime público, do regime fazendário, e acabar por desempenhar atividade própria do Estado. O próprio STJ, quando desdobrou os ciclos do poder de polícia, entendeu que os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis, pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do poder público. Segundo a teoria do ciclo do poder de polícia, o atributo da coercibilidade é identificado na fase de sanção de polícia e caracteriza-se pela aptidão que o ato de polícia possui de criar unilateralmente uma obrigação a ser adimplida pelo usuário, pelo destinatário do poder de polícia. E quando olhamos para as empresas estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime de monopólio, não há razão para afastar o atributo da coercibilidade inerente ao exercício de poder de polícia, sob pena de esvaziamento da finalidade para a qual aquelas entidades foram criadas. A Constituição da República, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado, sob pena de restar inviabilizada a atuação dessas entidades na prestação do serviço público. Porém, existe uma única fase do poder de polícia que por sua natureza, é absolutamente indelegável, que é a ordem de polícia. Ou seja, a função legislativa, a competência legislativa é restrita aos entes públicos previstos na Constituição Federal, sendo vedada a sua delegação fora das hipóteses expressamente autorizadas no texto constitucional a pessoas jurídicas de direito privado. E qual foi o caso concreto? No caso concreto, o STF entendeu que a empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito na cidade de Belo Horizonte. E aí, voltando à nossa questão, qual é a alternativa correta? É a letra E, ordem, consentimento, fiscalização e sanção, as fases do ciclo de polícia, sendo apenas a ordem impassível de delegação a pessoa jurídica de direito privado. Bom, aprovados? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todos os conteúdos, aulas, dicas, questões e principalmente atualizações jurisprudenciais que vão te ajudar a ser aprovado no seu concurso público. Também siga a gente no Instagram, @deltatiagopaixão, dá uma olhada no meu site www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você encontra na descrição deste vídeo.